Olá, pessoal! Hoje eu vou contar um conto contemporâneo. Eu sou Andréia, professora e psicanalista, e o conto se chama O Sótão. A menina brincava. A menina brincava e sorria. Brincava, corria, pulava. Brincava de bola, brincava de esconde-esconde, brincava de pega-pega, de taco, de futebol, e cada brincadeira era mais esfuziante que outra. Ela brincava com os amiguinhos da rua, em uma rua que quase não passavam carros, onde havia vários terrenos com pés de frutas, com pomares. Era goiaba, era laranja, eram bananas. O tempo passava e cada vez ficava mais gostosa a brincadeira. Quer ver quando a tarde ia caindo e o sol ia se pondo? Mas era justamente nessa hora que os pais começavam a chamar os amiguinhos para dentro e todos se despediam. Até amanhã, combinado, tudo bem, a gente vai para casa, mas amanhã a gente se vê. Não havia telefone, não havia nenhum modo que eles pudessem se comunicar que fosse tão eficiente que levasse um perto do outro estando distantes. Para ficarem próximos, eles tinham que estar juntos, literalmente juntos. Brigavam, discutiam, até mesmo saíam socos e pontapés, mas não importava. A hora da brincadeira era, sinceramente, a hora mais gostosa do dia. Quer ver quando chegava o fim de semana, ou melhor ainda, quando chegavam as férias? A cidade era uma cidade onde o turismo era muito maior nos tempos das férias. Várias crianças de várias cidades vizinhas se encontravam na rua. E a menina brincava. Mas chato mesmo era quando a mãe chamava e ela tinha que deixar os amigos para ir para dentro. Ela aprendeu com o tempo que quanto mais ela demorasse para entrar em casa, mais prazer ela sentia nas brincadeiras. Mas ela passou a exagerar nesse tempo. Havia momentos em que ela sentia sede e não ia, porque sabia que se a mãe chamasse a partir daquele horário, ela tinha que ficar lá dentro, olhando os amigos pela janela. E não podia, isso era impensável para ela. E não era só sede que ela sentia. Às vezes o corpo também mandava mensagens de fazer o número 1, fazer o número 2, principalmente o número 2. Ela sabia que se ela entrasse para fazer, a mãe não deixaria mais ela sair, porque ela teria que tomar banho e se preparar para dormir. Então ela passou a prorrogar a entrada. E com essa prorrogação, ela ia selando as calcinhas. Quando entrava em casa, para que não fosse destratada pela mãe, ela tirava a calcinha e jogava lá em cima, no sótão. E uma atrás das outras, as calcinhas eram colocadas no sótão, guardadas, esquecidas. Mas, às vezes, o pai subia para trocar uma telha, porque dava pingueiro dentro de casa. Então, quando o pai se deparava com aquele volume de calcinhas, ele se assustava. Olhava e todas elas estavam seladas. Naquele dia, a menina ficava de castigo. Prometia que não mais faria, mas quando acontecia a brincadeira, ela esquecia da promessa e sabia que ela poderia esconder as calcinhas. Assim foi acontecendo. Na infância eram as calcinhas, na adolescência eram outros escondidos. Chegou a juventude e ela aprendeu a gostar de uma brincadeira um pouco mais perigosa. Ela passou a consumir tabletes de chiclete. Esses tabletes de chiclete eram tão prazerosos porque ela se sentia tão poderosa, ela ficava esfuziante, ela ficava comunicativa, ela se sentia poderosa e não tinha medo de nada. Mas os chicletes, eles tinham uma mágica, parecia que
eles duravam pouco tempo, e quanto mais ela consumia os chicletes, menos tempo eles duravam. E a primeira sensação da primeira mastigada, ela nunca mais conseguiu ter. E em busca da sensação da primeira mastigada, do primeiro chiclete, acabou sendo uma busca incessante. Todos os dias ela buscava o prazer da primeira mastigada. E ela foi ficando adulta e os chicletes foram se acumulando. Todo mundo percebia que seus dentes estragavam, mas ela se escondia, escondia o sorriso, fechou o sorriso. E para mascar seus chicletes, ela se escondia dentro de casa. Passou a perceber que era muito criticada. Primeiro a família criticava, depois os amigos criticavam, e ela foi se isolando para mascar os seus chicletes. O tempo foi passando, ela saía, trabalhava, voltava, mas nada era tão satisfatório quanto fechar a sua casa e mascar os seus chicletes. No mundo dos adultos, é difícil encontrar tempo para fazer o prazer que se quer, atingir o prazer que se quer, saciar o prazer que se quer. Mas os chicletes iam se acumulando e era tanto dinheiro para comprar os chicletes que ela foi se endividando. De vez em quando aparecia alguém para cobrar os chicletes da família na porta porque ela já não dava mais conta. De tanto mascar chicletes, ela faltava ao trabalho. Ela não dormia de noite, ela perdeu a rotina. E um dia, sem aviso, ela passou a noite mastigando chicletes. E amanheceu com a boca cheia de chicletes, mas a vida já não estava mais nela.